Há algum tempo, fiz um vídeo sobre minha torre de CD-ROM, um conjunto de armazenamento SAC, que vem com unidades de... Tokamichi, todas com 5. Gostaria de pensar que esse vídeo foi muito divertido, mas havia muito mais nessa história. A torre era um produto entre muitos em todo o mercado que existiu por um breve período nos anos 90. Não tenho certeza se havia um termo concreto para essas coisas, mas eu as chamava de bibliotecas de CD-ROM. Tenho algumas delas na minha mesa aqui, e provavelmente fotos de mais algumas flutuando ao meu lado. E todos esses são produtos semelhantes, pois são maneiras de acessar muitos CDs, mas funcionam de maneiras muito diferentes, e são destinados a propósitos muito diferentes. Eu queria cobrir tudo isso naquele primeiro vídeo, mas tive que reduzi-lo porque tive problemas. Por exemplo, esta é uma DRM de memória laser Pioneer 1804X, que recebi antes de fazer o primeiro vídeo e tinha toda a intenção de usá-lo. O problema é que eu o recebi. Eu testei, ele não lia nenhum disco. E quando o abri para investigar, isso caiu na minha mão. Essa é a lente para o conjunto do laser. Você pode ver isso no fundo ali. Então essas coisas são tão antigas que estão literalmente se desintegrando em pedaços. Então comprei outro. O DRN602X acabou funcionando, mas o software para controlá-lo corretamente não existe mais. E mesmo se eu tivesse, não é muito impressionante vê-lo em ação. Como mostrarei mais tarde, não há muito o que ver. E pior, esses foram os únicos que eu realmente consegui. Os modelos que eu realmente queria praticamente acabaram. Parece que perdi o barco. Todos eles terminaram de ir para o lixo há alguns anos. Mas, na verdade, os dispositivos em si nunca foram tão significativos quanto o que eram usados. Então decidi seguir em frente e cobrir essa história da melhor forma possível para poder deixar tudo isso para trás. Devo dizer que não tenho experiência pessoal com nada disso. Aconteceu apenas por um breve momento na história, e a maior parte do que acho que sei é inferido de artigos de revistas e livros que não eram muito detalhados. Então, por favor, leve tudo com um grão de sal e verifique os comentários das pessoas que estão me corrigindo. Mas supondo que eu entenda tudo isso corretamente, vamos começar com a questão de por que alguém realmente queria enormes drives de CD-ROM. Naquele primeiro vídeo, inventei um cara que ficava tão irracionalmente irritado em trocar discos enquanto jogava videogame, que ele construiu uma máquina que podia armazenar dezenas deles. Quando ele precisava de um disco, ele apenas escolhia um drive virtual, e alguns segundos depois, esse disco estava carregado e pronto para uso. Foi isso que as bibliotecas de CD fizeram, elas automatizaram o gerenciamento de disco para que uma pessoa não tivesse que colocar as mãos em um drive toda vez que um novo disco fosse necessário. Mas aquele vídeo era principalmente uma piada. Você teria que ser muito exigente para gastar milhares em hardware, só para evitar a troca ocasional de disco, e duvido que muitas pessoas já tenham comprado um. As empresas, por outro lado, tinham uma necessidade genuína de acessar toneladas de CDs. Uma série de necessidades, na verdade. Algumas delas eram óbvias, e elas continuam sendo relevantes até quase os dias atuais. Mas em seu apogeu, as bibliotecas de CD serviam principalmente a um propósito muito único e temporário, para o qual você tem que entender por que os próprios CD-ROMs eram uma tecnologia empolgante. Nossa, essa coisa é tão pesada. Sim, vamos fingir que estamos em 1993 para manter as coisas simples agora. Houve duas grandes mudanças, entre então e agora, na maneira como armazenamos e entregamos dados. Uma é que os discos rígidos ficaram muito maiores e mais baratos. E a outra é que a internet se tornou onipresente e incrivelmente rápida. Como nenhuma dessas coisas era verdade em 93, era difícil obter ou armazenar grandes quantidades de dados. E o CD-ROM mudou isso da noite para o dia. Em uma época em que o usuário médio de computador nunca havia criado um arquivo maior que 1 megabyte, os CD-ROMs armazenavam mais de 600 deles. Isso é mais de meio gigabyte em uma época em que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar da palavra gigabyte. Os CD-ROMs nos ofereciam uma quantidade impressionante de armazenamento. Considerando que a tecnologia que eles mais ou menos substituíram foi o disquete, que era cerca de 450 vezes menor. O problema é que os CD-ROMs não substituíram os disquetes. Mesmo se falarmos sobre coisas de estágio avançado como CD-WS com gravação de pacotes, eles ainda não serviam realmente para o mesmo propósito. Há muitas explicações por trás disso. Acredite em mim. Ninguém nunca viu CDs como um verdadeiro substituto para os disquetes, especialmente porque você não podia nem comprar discos graváveis em 1993. Quer dizer, as empresas podiam, mas nenhum consumidor tinha isso. Um CD-ROM era exatamente o que dizia na lata: memória somente leitura. Então posso dizer que um CD é 400 vezes maior que um disquete, ou 3 vezes maior que um disco rígido de consumo, e parece impressionante, mas essas coisas se comparam. A única coisa que você realmente podia fazer com CDs que não podia antes era receber despejos de dados massivos de empresas. Mas isso levou a uma espécie de crise silenciosa. Uma década de pressão dos fornecedores de software para descobrir o que fazer com esse novo e incrivelmente poderoso canal de entrega, porque os consumidores simplesmente não tinham utilidade para tantos dados. O mito
era que os CDs dariam acesso a esses recursos incríveis, bibliotecas de pesquisa inteiras que coletavam obras como Shakespeare e todas essas bobagens. Mas nos poucos casos em que isso deu certo, na minha experiência, foi apenas uma solução procurando um problema. Os fornecedores de software querem que você acredite que houve uma revolução do CD-ROM. Mas de todos os softwares que me lembro da época, a maioria tinha talvez 10 ou 20 megas. Claro que não caberia em um disquete, não daria para chegar perto disso em um disquete, mas certamente não caberia em um CD-ROM inteiro. E todas as coisas que cabiam eram basicamente livros didáticos ruins. Todo mundo tinha aquela cópia do Encarta que vinha com o PC e que eles rodavam uma vez, e havia um monte de outros aplicativos de entretenimento educacional que consistiam basicamente de livros didáticos, com um videoclipe ocasional, mas com muito pouco aumento real no valor educacional. E a maioria das pessoas não estava tão interessada em possuir grandes quantidades de materiais de referência de qualquer maneira. Você pode colocar uma enciclopédia inteira em um disco. Uma enciclopédia inteira. Se houvesse CDs com bibliotecas inteiras, eu nunca tinha visto nenhum. Se as obras coletadas de Michael Crichton estivessem disponíveis em disco, eu teria pedido isso aos meus pais. Mas até onde eu sei, isso nunca aconteceu. E como a qualidade da maioria dos softwares de CD-ROM era bem ruim em média, se alguém estivesse publicando livros de domínio público ou algo assim, eles provavelmente eram bem desagradáveis. De ler. E mesmo assim, os livros só ocupam um espaço limitado. Não consigo imaginar nenhuma empresa conseguindo encher nem metade de um CD dessa forma. Então, nos anos 90, ninguém conseguia parar de falar sobre o quão grandes eram os CD-ROMs. A maior arena dos computadores hoje, a maior arena está nos CD-ROMs, mas você tinha que preenchê-los com algo que as pessoas realmente quisessem. E isso significava videogames. O Settled Guest e o Myst estavam vendendo, celebrados em seu lançamento, e por décadas depois como aplicativos matadores para o formato de CD-ROM. E a razão pela qual eles fizeram um uso tão bom de tanto armazenamento é porque eles eram compostos inteiramente de clipes de som e vídeo. As únicas coisas em que os consumidores estavam interessados poderiam preencher um disco inteiro. Mais tarde isso mudaria, mas aos meus olhos, a revolução do CD-ROM do consumidor que supostamente aconteceu no início dos anos 90 foi um golpe de marketing. Isso realmente não mudou a computação tanto assim. No mundo dos negócios, no entanto, os CDs tiveram um impacto profundo em como muitas empresas operavam imediatamente. Na verdade, até fez com que algumas delas recuassem da tecnologia que já tinham. Isso estava à frente de seu tempo. Nos anos 90, os aplicativos de negócios começaram a ficar realmente grandes. Ambientes de desenvolvimento de software, pacotes gráficos e suítes de escritório, para citar alguns. As coisas estavam começando a preencher CDs inteiros com conteúdo útil. Se você comprasse o Borland C em 1993, descobriria que apenas o arquivo de ajuda tinha 9,5 megas, o que teria abrangido 7 disquetes sozinho. Na verdade, muitos softwares baseados em disquetes não incluíam documentação interna. Por esse motivo, espera-se que você apenas leia o manual em papel. Então isso foi definitivamente uma melhoria. Da mesma forma, as suítes de escritório podiam incluir toneladas de modelos e clip art que antes seriam vendidos como um produto separado, já que não fazia sentido enviar 15 disquetes extras para a mídia, que a maioria das pessoas nunca precisaria. Então esses eram benefícios para todos. Mas então havia categorias de produtos que eram úteis apenas para empresas e apenas realmente práticas, graças às bibliotecas de conteúdo de CD-ROM, que são um ótimo exemplo. Isso são coisas como fotos de estoque e clip art que são tidas como certas agora, já que podemos simplesmente pegá-las do Google Imagens ou do Shutterstock se estivéssemos planejando vender qualquer coisa, mas em 1993, imagens com qualidade de impressão custariam uma fortuna para baixar. Então as empresas compraram produtos como a coleção de fotos do Corel Profissional. Esta, carregada no arquivo da internet, consiste em fotos em categorias como Índia, frutas e vegetais e lobos. Abrangendo quase 200 CDs, é como se você tivesse 300 enormes armários de arquivo. São mais de 100 GB de fotos baixadas. Isso teria sido, sem sombra de dúvidas, impossível, muito menos armazená-lo. Em 93, você mal conseguia comprar um disco rígido de 1 GB, e precisaria de uma centena deles para armazenar todo esse material. Então, uma loja de design gráfico teria achado este produto inestimável. Outro exemplo são os efeitos sonoros. É notório que quase todos os sons do jogo Doom vieram de uma única coleção chamada Sound Ideas, que Bob Prince acabou de comprar da prateleira. Especificamente Sound Ideas 6000, que era uma coleção enorme abrangendo 40 discos. Não sei se eram arquivos de áudio de CD simples ou EVA, mas eles teriam sido basicamente idênticos em tamanho, já que a compressão de áudio não era muito comum na época. Então essa coleção teria cerca de 25 GB. Novamente, isso teria sido mais armazenamento do que todas as máquinas da id Software em 1993 combinadas. Há muitos outros produtos nessa linha. Você pode folhear a contracapa de qualquer revista da época e encontrar anúncios de coisas semelhantes. E eles ainda estavam sendo vendidos bem acima dos 2.000 aqui ClickArt 950.000 é presumivelmente quase 1 milhão de imagens.
Isso foi vendido em 2004 e abrange um punhado inteiro de CDs. Acho que há 5 ou 8 aqui. O que temos? O que temos? Disco, 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 disco. 5.677 discos. Agora, estes são ostensivamente para fins não comerciais. Então, eu acho que memorandos de escritório, cartões de felicitações, o que for. Mas o ponto é que mesmo uma década depois, ainda era difícil obter grandes quantidades de imagens de alta qualidade online. Então, esse tipo de produto era um recurso inestimável para empresas criativas. Estou feliz por ter comprado isto. Eu precisava de uma boa parte física. Você sabe quando eu odeio fazer vídeos sem nenhum adereço. Ah, sim, simplesmente me mata. Mas havia outro tipo de produto de CD-ROM que também era muito importante, mas só fazia sentido para grandes empresas. E eram dados. Sim, eu sei que acabei de descrever um monte disso, mas estou usando essa palavra de uma forma muito específica. Pense em um trabalho típico de escritório. Você sabe, o tipo que não é inteiramente sobre computadores. Eles existem. Imagine ser um ajustador de seguros, um advogado ou um planejador urbano. Para qualquer um desses, você precisa de acesso a toneladas de informações. O ajustador precisa de tabelas atuariais. O advogado precisa de jurisprudência e estatuto. O planejador precisa de números históricos de precipitação e mapas topológicos. Naquela época, como agora, havia empresas que mantinham esses enormes conjuntos de dados brutos. Era o significado original do termo banco de dados apenas uma pilha gigantesca de fatos coletados. Existem serviços que remontam a séculos que agregavam esse tipo de informação e a disponibilizavam em todos os tipos de formas. Como nos anos 60, você ia à biblioteca e encontrava um enorme tomo de papel com números de precipitação para cada código postal do ZEU, remontando a 120 anos. Referência cruzada com estimativas de poluição. Esse tipo de coisa. Este foi um grande negócio por eras e ainda é. Claro, hoje em dia você obteria tudo online. Se você é um advogado e precisa saber sobre domínio iminente, você vai ao site do Westlaw ou LexisNexis. Você digita o que quiser, e o servidor retorna uma lista de artigos classificados por relevância, idade e o que for. Mas em 1993... Ok, bem, neste exemplo específico, você realmente faria exatamente a mesma coisa, e provavelmente em 83 ou 73 também. Este é um dos meus tópicos favoritos. As duas empresas que acabei de citar, Westlaw e LexisNexis, têm basicamente o monopólio de informações legais. Elas foram lançadas em 1975 e 73, respectivamente. E desde o início, elas ofereceram acesso online às suas bibliotecas. Você pode configurar um terminal em seu escritório de advocacia que se conecte ao sistema deles. Primeiro, por meio de linhas dedicadas alugadas ou discadas. Então, nas primeiras redes de longa distância como o Timenet, e finalmente pela internet, eles tinham uma interface de consulta que podia reduzir milhões de registros, para apenas os específicos de que você precisava. Assim como esperamos agora. Só que foi há 50 anos que a maioria das pessoas nunca tinha visto ou ouvido falar de algo assim, nem mesmo de um terminal de índice de biblioteca. Então essa é uma tangente divertida, mas também é relevante porque significa que, em 1993, o conceito de um banco de dados pesquisável online era muito antigo. Tenho certeza de que empresas de outros setores ofereciam serviços semelhantes. Se você precisasse de dados meteorológicos, poderia obter um link para o AWS, ou provavelmente alguma empresa que agregasse suas informações. Mas como você pode imaginar, o acesso online de qualquer tipo custa uma fortuna. Na época, as conexões de internet ainda não eram universais, mesmo para grandes empresas, e o custo de conexão a qualquer serviço de rede era substancial, para dizer o mínimo. As coisas pioravam ainda mais se os recursos de que você precisava fossem imagens ou dados científicos brutos, estruturas de DNA, mapas de precisão do USGS. Esse tipo de coisa poderia somar centenas de megas, o que teria sufocado até mesmo um. E do lado do provedor, eles precisariam de tubos enormes para servir tudo isso. Então, se uma empresa não pudesse puxar essas coisas pela rede, a única maneira de consultá-las seria ter tudo em mãos. Mas para uma biblioteca jurídica ou dados de pesquisa geológica, que poderiam ser gigabytes em uma época em que 1 giga ainda era uma quantidade incrível de armas. Considere que se você comprou um PC de consumo, ele provavelmente tinha entre 8.600 megas de armazenamento. Existiam unidades maiores, mas custavam quase $1 o mega. Então, 1,7 GB custava cerca de $1.400. Em um mundo onde um disco rígido de 500 MB era muito grande e apenas as maiores empresas podiam pagar por uma conexão de internet de 1,5 megabit, imagine o que um único CD representava. Mais armazenamento do que uma estação de trabalho inteira em um disco que custa quase nada para ser feito. Então, imagine se fosse 2005. Você tem um disco rígido de 120 GB no seu PC e uma conexão de internet de 5 megabits, e agora alguém lhe entrega um cartão SD de meio terabyte. Baixar tantos dados levaria 3 semanas, e então você não teria onde colocá-los, a não ser conectar esse pequeno chip, e teria tudo imediatamente. Teria te deixado de queixo caído. CD-ROMs não eram diferentes.
E o que estamos falando aqui é a arma secreta de longa data da transferência de dados em massa, a Sneakernet. Mesmo minha internet gigabit, que tenho a sorte de ter em casa, não se compara a uma van cheia de discos rígidos a 110 km/h na rodovia. E em 1993, a piada era a mesma, exceto que você diria que um T3 não se compara a um envelope da FedEx cheio de CD-ROMs. Os CDs também ocupavam menos espaço e usavam menos energia do que os discos rígidos. Eles eram mais fáceis de manter e gerenciar, não se desgastavam e eram virtualmente impossíveis de danificar. A menos que você agisse como um idiota. Você não pode danificar uma unidade de CD-ROM, e se ela morrer, você simplesmente retira o disco e o coloca em outra unidade. Você nem precisa de uma sala limpa para fazer isso. Além disso, você só precisa de um investimento único, em vez de um disco rígido que precisa ser substituído periodicamente, ou um serviço de rede que custa dinheiro todos os dias, independentemente de você usá-lo ou não. Então, por todas essas razões, mesmo que esses provedores de banco de dados tivessem serviços online, eles também começaram a oferecer programas onde você poderia pagar provavelmente milhares de dólares por mês para receber remessas regulares de CDs com seus dados mais recentes. E isso era realmente atraente. Tanto que algumas dessas empresas que tinham conexões diretas com serviços de dados nos anos 70 e 80, que trabalhavam com eles exatamente da maneira que fazemos agora com a internet, na verdade, abandonaram essas conexões diretas quando os CD-ROMs se tornaram disponíveis, porque ter os dados em mãos custava muito menos. E era muito... Na verdade, mesmo se você for tão jovem quanto eu, você pode se lembrar de um desses serviços, a rede Microsoft Developer ou MSDN. É apenas um site hoje em dia, mas costumava ser uma série de CDs cheios das últimas APIs do Windows, documentação e software entregues aos desenvolvedores em uma programação regular. E esse serviço ainda existia até bem recentemente. E assim, você pode ver que nosso escritório fictício de 1993 pode ter possuído muitos CDs. Suponha que estamos falando de uma empresa bem grande, com dedos e muitas tortas. Eles podem ter tido todas essas coisas ao mesmo tempo, fotos de estoque, gráficos, aplicativos, suítes de desenvolvimento de software, MSDN, um ou mais bancos de dados, e qualquer um deles poderia ter sido um conjunto multidisco. A biblioteca Corel provavelmente era uma exceção com 200 discos, mas até mesmo o Westlaw poderia ter uma dúzia. Embora seja aqui que encontramos o grande problema com essa história. Eu não sei o quão grandes esses conjuntos realmente eram, porque até onde eu sei, eles se foram. Tenho a impressão de que as empresas às vezes tinham caixas inteiras dessas coisas enviadas trimestralmente, ou mesmo mensalmente. Então deve haver dezenas de milhares delas por aí. Mas nunca encontrei nenhuma. Nunca vi nenhuma foto de um CD Westlaw. Minha suposição é que muito poucas pessoas com acesso a essas coisas teriam qualquer desejo de levá-las para casa. Que advogado sairia com uma caixa debaixo do braço cheia de jurisprudência substituída? Mas também suspeito que os termos das assinaturas exigiam que os discos fossem devolvidos ou destruídos para que não pudessem ser contrabandeados e vendidos a um preço menor para pessoas que não precisavam das informações mais atualizadas ou nem sabiam que estavam sendo enganadas. O meu palpite é que todos esses discos foram destruídos há muito tempo, e é por isso que nunca encontrei um, pelo menos até o ano passado, quando comprei minha segunda máquina EduQuest. Ele chegou com um disco na unidade e era mais ou menos o que eu estava procurando. Não é uma biblioteca enorme como eu esperava, mas é um bom exemplo. Eu já perdi esse disco, então não o tenho para guardar na câmera. Mas eu o carreguei no Internet Archive antes de perdê-lo. Então aqui está. PNG este é o Newsbank Science Source, um banco de dados de artigos científicos, e na verdade uma edição surpreendentemente tardia. Foi publicado em meados de 99, embora tenha dados que remontam a setembro de 87. E este é realmente um ótimo exemplo, porque posso ver exatamente como ele teria sido útil em sua época. Aqui está o software. Ele roda em DOS. Essa é uma interface bem simples. Se você fosse um pesquisador que precisasse descobrir o máximo possível sobre abelhas, você poderia digitar abelhas. E aí está, datas e nomes de 87 artigos sobre abelhas. Você também pode restringir sua busca para, digamos, apenas artigos que mencionam abelhas e polinização. Há 17 artigos. E então, para cada um, você pode ver a publicação em que apareceu e quando foi publicado, bem como quem o escreveu, e na maioria dos casos, um resumo do artigo. Não tenho certeza se isso é literal ou se foi resumido. Eu suspeito do último. Hoje em dia, é claro que esperaríamos muito mais o artigo completo em formato PDF com imagens no layout original. Mas na época isso provavelmente não era prático. Por um lado, antes que a distribuição digital fosse realmente levada em consideração pela lei de Pi, provavelmente teria sido muito difícil licenciar esse tipo de coisa. Mas também a maioria dos PCs tinha capacidade gráfica muito limitada, e como apenas os resumos ocupam 130 megas, podemos supor que o texto completo, sem falar nas imagens, teria excedido em muito um disco. E isso é muito legal porque isso realmente desafia a vastidão do formato CD-ROM. Quer dizer, imagine ter isso em 93. Apesar de não ter acesso à internet, você ainda poderia filtrar dezenas de milhares de artigos do conforto do seu escritório. Você ainda teria que ir habitualmente, mas não teria que sair do seu assento até ter uma impressão do que exatamente você estava procurando em mão. Compare isso a retirar cada cópia de cada periódico de uma década e folhear cada artigo à mão. Ou folhear o resumo impresso página por página, procurando por palavras-chave e fazendo anotações por horas a fio.
Este CD teria mudado sua carreira. Então, tendo trabalhado o ponto, podemos todos concordar que os CD-ROMs foram provavelmente uma dádiva para as empresas. Mas uma vez que você tinha os discos, você tinha que dar acesso a todos os seus funcionários, e isso era complicado. Você poderia, é claro, apenas passá-los conforme necessário. Se todos tivessem uma unidade de CD-ROM, isso funcionaria bem o suficiente. Se você tivesse 20 funcionários, pelo menos até Jeff sair de férias e deixar a coleção MSDN trancada em seu escritório. Mas com 200 funcionários ou 1000, seria insustentável. Se você trabalhou em TI corporativa, provavelmente sabe o quão miserável pode ser ter uma nova estação de trabalho carregada. Você precisa do Windows, Microsoft Office, antivírus, ferramentas internas, todas essas coisas. Hoje em dia, quase todo mundo usa imagens de disco, mas tenho certeza de que isso ainda não estava na moda em 93. Então, em vez disso, você teria que carregar tudo isso da mídia original, um disco de cada vez. Talvez uma empresa compre 2, 3 ou até 10 cópias do Visual Studio, mas em um escritório realmente grande, elas podem estar todas em uso ao mesmo tempo, carregando máquinas por todo o campus, ou podem ser esquecidas em alguma gaveta da mesa. Então, mesmo com uma dúzia de cópias, você pode não conseguir encontrar uma quando precisar. E se alguém arranhar ou quebrar um disco? Agora você está com $800 a menos. Hoje em dia você pode simplesmente copiar todos os discos para um disco rígido e compartilhá-lo na rede. E isso era tecnicamente viável em 93, mas o custo era proibitivo. Até mesmo os servidores estavam usando drives de apenas 1 ou 2 GB, e apenas alguns CDs conseguiam preencher esse espaço. Então os próprios discos tiveram que ser disponibilizados diretamente na rede. E é aqui que as bibliotecas de CD entram. Se você tivesse algo como minha torre SSI, você poderia conectá-la a um Novell ou a um servidor de arquivos Windows NT. Compartilhe todas essas unidades, então vá para qualquer PC na rede e selecione uma. E sua solicitação será direcionada para o disco certo, na unidade certa. Se esse disco não estiver carregado, então a unidade o localiza e o coloca em rack e pronto. Agora você pode acessar qualquer mídia de instalação de qualquer lugar na rede. Dessa forma, os discos não precisam andar pelo escritório e se perder, arranhar e quebrar. Eles podem ser todos trancados dentro desta máquina, em um armário seguro e ainda disponíveis para todos. É uma ótima solução, e eu falei com pessoas que confirmam que é exatamente assim que eles eram usados. Mas esta torre é um espécime estranho comparado à maioria. Havia 2 tipos principais de bibliotecas de CD destinadas a resolver 2 problemas muito diferentes. No cenário número 1, você tem muitos CDs, talvez dezenas ou até centenas, mas só precisa acessar um disco específico de vez em quando. Por exemplo, aquela biblioteca de fotos da Corel. São muitos discos, mas você só vai precisar de algumas fotos de qualquer um deles em um dado momento. Se você tem alguns artistas trabalhando em uma revista ou algo assim, eles provavelmente não precisarão de centenas de fotos de todos os lugares muito rapidamente. É mais provável que sejam algumas fotos de um disco, depois algumas fotos de outro, e então um longo intervalo, enquanto eles colocam texto e arte vetorial e outras coisas. Se essa é a sua situação, então você precisa da solução número 1, uma jukebox de CD. Assim como as máquinas de música, uma jukebox contém um ou mais leitores de disco reais, e então tem armazenamento para um número muito maior de discos. Quando você solicita um disco, um robô o seleciona do armazenamento e o coloca em uma unidade muito parecido com o robô de fita dos hackers, uma coisa real que de fato foi usada em estações de TV. Esse tipo de mecanismo não pode acessar muitos discos simultaneamente, mas pode selecionar alguns de uma biblioteca potencialmente enorme. Este é um conceito conhecido como armazenamento nearline. Uma palavra meio estranha, porque fica entre 2 soluções de armazenamento existentes, armazenamento online, onde todos os seus dados estão disponíveis o tempo todo. Como quando você tem um monte de discos rígidos que estão constantemente em execução e armazenamento offline, que é como backups de fita, onde você tem dados em uma caixa de banco em um armário e não pode acessá-los, a menos que alguém os recupere fisicamente e os coloque em uma unidade. O armazenamento online às vezes é importante, mas desperdiça energia e manutenção, se você não precisa acessar todos os seus dados o tempo todo. A caixa do banco, por outro lado, é inconveniente se você não sabe exatamente o que está procurando, ou precisa fazer algo no meio da noite quando o armário está trancado. O armazenamento nearline divide a diferença. Arquivos raramente usados Zen ficam disponíveis instantaneamente, mas podem ficar disponíveis bem rápido, sem nenhuma intervenção humana. Você só precisa esperar pelo robô. Ok, agora cenário número 2. Você tem um pequeno número de discos, mas precisa acessá-los o tempo todo com um mínimo de atraso. Ou talvez você tenha uma tonelada de discos e precise acessar todos eles o tempo todo sem atraso. E você tem muito dinheiro. É aí que entra o segundo tipo de biblioteca. Isso não tem realmente um nome, até onde eu sei. Eles são basicamente apenas um monte de CD-ROMs em um servidor. Não há mecanismos especiais, apenas unidades de CD-ROM comuns. Mas a ideia é que você dedique uma unidade para cada CD para quantos discos você precisar disponíveis de uma vez. Isso é essencialmente armazenamento online. Não há atraso de comutação quando você acessa dados, porque tudo está sempre montado. Comparados aos arrays de disco rígido, no entanto, eles custam muito menos e não usam tanta energia, mesmo quando estão em execução. E na verdade, eles nem precisam estar em execução o tempo todo. Os discos rígidos podem ser girados para baixo quando ociosos, mas meu entendimento é que os data centers nunca fazem isso porque induz mais desgaste do que apenas deixá-los em execução.
Então, por décadas, as empresas tiveram centenas ou milhares de discos rígidos girando continuamente, consumindo quilowatts de energia o dia e a noite. Hoje em dia, é claro, os SSDs reduziram enormemente essa pegada de energia, mas isso não era possível até alguns anos atrás. Então, embora enormes conjuntos de CD-ROMs possam parecer um pouco bobos, eles provavelmente conferiram enormes economias de custo, tanto em mídia quanto em consumo de energia. Dito isso, essa ideia é apenas colocar um monte de CD-ROMs em um servidor. Não parece tão especial. Mas mesmo os maiores servidores da época, e acredite, eles eram maiores naquela época, só podiam acomodar uma ou duas unidades. Então os fabricantes tiveram que fazer chassis especiais, e algumas empresas vendiam sistemas pré-montados inteiros com um monte de unidades, às vezes 50 ou mais, às vezes até um servidor pré-configurado. Tudo como um pacote. Trazendo esse cara de volta novamente, a Torre SSI é na verdade um desses produtos. O fabricante NDI construiu esses gabinetes e os vendeu com um monte de configurações. Havia modelos com apenas unidades de disco simples, e então eles tinham coisas até essa configuração com todos os trocadores na Nakamichi. Este é um híbrido interessante entre os dois tipos de biblioteca. É como o RAID 10. Ele tem um monte de drives independentes, mas cada um é uma mini jukebox. Então, em vez de oferecer apenas um ou dois discos de um pool de centenas ou 7 discos fixos de uma vez, isso apresenta quaisquer 7 discos de um pool de 35. Você pode ver como isso pode ser uma opção útil no meio? Claro, também é meio estranho, porque não é realmente um pool de 35, é? São 7 pools de 5 cada. Um disco só pode ser carregado pelo drive em que está. Então, se 7 funcionários escolherem discos que estão todos em drives diferentes, você está bem. Mas se 2 pessoas tentarem escolher discos no mesmo drive, quem ganha? Bem, esse é um assunto grande e falaremos mais sobre isso em breve. Mas primeiro, vamos dar uma olhada mais de perto em como as máquinas de jukebox usuais funcionavam. Eu mostrei o mecanismo dentro daqueles pequenos trocadores de 5 discos na Nakamichi no último vídeo, então você pode assistir se quiser todos os detalhes. Eles são bem incríveis, no entanto, especialmente devido à sua compactação e simplicidade. O que eu tenho aqui, no entanto, são 2 modelos muito mais antigos da Pioneer. Na verdade, acho que eles são alguns dos primeiros jukeboxes já feitos. E antes de começarmos, quero que você dê uma olhada nestes. A maioria de jukebox foi comprada por empresas, certo? Então, se você olhar para os outros produtos no mercado, eles são, você sabe, aço revestido a pó com vãos de painel, em todos os lugares. Eles geralmente são montados em rack. É algo muito industrial. Você não colocaria isso em sua casa. Os nerds não admirariam a aparência ou a pegada. Mas estes definitivamente não foram pensados como produtos de consumo. Estas máquinas, no entanto, meio que parecem que eram. Eles têm gastes bonitos, eles têm serigrafia. Elas são claramente feitas para ficarem bem em uma mesa e quase funcionariam como um sistema AV. Eles são dispositivos de boa aparência. Apesar das minhas alegações de que as jukeboxes não eram para indivíduos, acho que a Pioneer imaginou que alguém poderia comprá-las para usar em casa. E acho que fez sentido, pelo menos para a pessoa certa. Então, vamos começar com um modelo menor. Este é o DRM-602X. Ele custou cerca de $1.300 em 1994, e é uma versão atualizada do DRM-600, que foi lançado em 1991. Então, vou presumir que a Pioneer estava vendendo algo entre esses em 93. Eu meio que queria ter um 600, porque acho que pode ter sido o primeiro jukebox já vendido, pelo menos o primeiro que não era um sistema personalizado proprietário, sabe, apenas um produto normal que você poderia comprar e conectar no conceito. Esta máquina é realmente muito parecida com a dos Nakamichi. São necessários 6 discos em vez de 5. Você pode ver o pequeno e fofo logotipo de 6 discos na frente aqui. Adoro esse pequeno toque. Ele também é muito maior, claro, mas faz as mesmas coisas e da mesma forma que você verá. É claro que isso se conecta via SSI. Como a maioria dos dispositivos de armazenamento da época, essas são essas portas gigantescas de 50 pinos na parte traseira. Basta conectar um cabo neles e depois na parte traseira do seu PC e pronto. Não precisa de drivers porque isso faz uma brincadeira divertida no seu computador. Você pode realmente ver isso durante a inicialização quando o controlador SSI procura por dispositivos conectados, vê o que parece ser 6 unidades de CD-ROM separadas. Isso está usando uma técnica multiloom, sobre a qual falei no vídeo anterior. Você deveria assistir a esse se quiser mais detalhes. Mas, basicamente isso faz um jogo de shell com seu sistema operacional. Assim que seu PC inicializa, seja dos Windows, Linux ou qualquer outro, a unidade aparece como 6 CD-ROMs separados. Você pode ver todas essas unidades aparecerem no Explorer. Mas vamos dar uma olhada dentro dessa coisa. Se eu levantar a placa lógica, você verá que há apenas um transporte de CD físico bem no centro. É difícil ver o que está acontecendo, já que tudo é muito denso lá dentro. Mas se eu selecionar uma unidade no Windows, o transporte se move para cima ou para baixo para se alinhar com um slot no armazenamento em disco à direita. Então o braço da manivela desliza um disco para dentro do leitor, que o gira normalmente e pronto, aí estão nossos arquivos. Se eu clicar em outra unidade, no entanto, a máquina descarrega o primeiro disco, o coloca de volta no armazenamento, move o carro e puxa outro. Em outras palavras, essa coisa está verificando o kitting. Ele finge ser várias unidades.
E quando o sistema operacional tenta ler um disco em uma unidade que ainda não está realmente carregada, a jukebox apenas finge que essa unidade está demorando muito para girar para cobrir a pequena mentira branca que está contando. Como a maioria das mentiras, esta voltará para assombrá-lo. Mas chegaremos lá. Então, no final das contas, isso apenas simula uma mão humana trocando discos em uma única unidade de CD-ROM. E é assim que todas as jukeboxes funcionam. Esta, como eu disse, funciona muito parecido com os Nakamishis. Eles só não tiveram tempo de miniaturizar o mecanismo. Dito isso, eu realmente não entendo por que o transporte de CD real parece tão primitivo. Quero dizer, essa coisa é bárbara até para 1994. Há um enorme solenoide que trava o carro do laser no lugar quando ele é desligado. Não faço ideia de por que eles precisavam disso. Há também essas enormes bobinas de atuador linear em ambos os lados do leitor. Eles parecem muito maiores do que precisavam ser. Quer dizer, já havia pequenos CD-ROMs. A essa altura, o homem do disco estava fora. Então não tenho certeza do porquê eles construíram este, em um estilo tão Homem das Cavernas. Parece que é dos anos 70, mas vamos em frente. Agora, isso armazena discos nesses carregadores de 6 discos. E esse é um recurso muito legal. A maioria das jukeboxes de CD acabaram sendo grandes torres com um monte de slots dentro que você não conseguia ver ou tocar diretamente. Em vez disso, havia uma porta na parte superior do painel frontal, frequentemente chamada de slot macho. E os discos tinham que ser inseridos ou ejetados um de cada vez por esse slot, como um revólver da Guerra Civil. Com o Pioneer, você simplesmente colocava seus discos neste cartucho e os enfiava na frente, 6 de cada vez. Isso é legal, mas tenho quase certeza de que a Pioneer fez dessa forma, porque eles já estavam fazendo trocadores de 6 discos para uso doméstico e automotivo que usavam exatamente as mesmas bandejas. E eles têm suas desvantagens. Depois de retirar um desses cartuchos para chegar aos discos, você tem que abrir as bandejas individuais usando essas pequenas saliências aqui na lateral. E há um intertravamento, então você só pode fazer um de cada vez. Então, para carregar este carregador, abrimos a primeira bandeja. Colocamos um disco, giramos para dentro, retiramos o segundo, carregamos o próximo disco, e assim por diante novamente, como um revólver da Guerra Civil. É um pouco perturbador também, porque você tem que carregar os discos com o lado da etiqueta para baixo, o oposto de todos os outros tocadores de CD já feitos. E você não pode simplesmente dar uma olhada e ver o que há em uma revista. Você tem que cutucar essas pequenas saliências para abrir cada bandeja, então puxar o disco sem tocar na superfície e virá-lo para ver o que é. Claro, eles incluíram áreas de etiqueta nos cartuchos para tornar isso um pouco mais fácil. E, pelo que vale, descarregar é muito mais divertido do que carregar. E você sabe, tudo isso ainda é mais rápido do que o trocador Nakamichi ou qualquer tipo de jukebox com caixa de correio, então não posso reclamar. E o mais importante, você pode comprar um monte dessas revistas, pré-carregá-las, e então trocar um pacote inteiro de uma vez. Isso é super legal. Suponha que você seja um desenvolvedor de software. Você poderia ter uma revista carregada com um monte de recursos de programação, sua biblioteca MSDN, seus exemplos de código, esse tipo de coisa. E no final do dia, quando você estiver pronto para relaxar, basta retirar um cartucho e colocar um novo cheio de videogames. Ou se você quiser música, como a maioria dos CD-ROMs, este pode reproduzir áudio. Há um conector de fone de ouvido na frente e até mesmo um par de RKs atrás, para que você possa conectá-lo ao seu aparelho de som. E no final do dia, basta colocar um pacote dos seus álbuns favoritos e relaxar sem precisar ir até a sala de estar. Então, talvez a Pioneer estivesse imaginando que isso seria usado em casa, ou talvez eles estivessem apenas jogando espaguete na parede. Como ninguém mais estava vendendo algo assim, era um produto completamente novo. Eles não sabiam para que seria usado. Talvez eles pensassem que seria usado para música de fundo em shoppings, ou automação de transmissão em estações de rádio. Ou talvez eles já tivessem um mecanismo de tocador de CD para uso doméstico. E no carro, eles pensaram, por que tirar as partes de áudio que já estavam lá? E para isso, você notará que não há controles aqui. Não há botões, exceto ejetar e ligar, nenhuma janela ir para um controle remoto. A máquina não tem nada em lugar nenhum, exceto os conectores de áudio e as portas SI. Ele foi feito para ser operado inteiramente por software, então imagino que estavam muito focados na experiência de audição em casa. Dito isso, é bem simples fazer dessa forma. No Windows, você pode simplesmente abrir seu aplicativo de CD Player, escolher uma unidade e clicar em Play. E então, se você quiser trocar de disco, você apenas troca as unidades virtuais. A jukebox descarrega um disco, coloca outro e pronto. Isso é honestamente incrivelmente habilidoso. A outra jukebox que eu tenho não é tanto. O DRM 1804X é claramente uma unidade muito maior. E na verdade só foi lançado em 1994. Mas vamos deixar isso passar. Este foi vendido por cerca de $2.500 e aceita 3 carregadores para uma capacidade de 8 discos de 18. Para colocar isso em perspectiva novamente, uma análise descreveu isso como 10 GB de armazenamento.
o que era um número inconcebível na época. A NASA aparentemente possuiu esta máquina em algum momento, o que é quase legal. Mas, de outra forma, não parece muito emocionante. É como uma versão crescida do 602. Ele tem 3 slots, mas, de outra forma, é tudo a mesma coisa. Ele tem um conector de fone de ouvido, botões de ejeção e na parte traseira temos portas SAs. Então parece que é apenas uma versão maior do 602, mas funciona de forma bem diferente. Primeiro, como você pode ver, há apenas 2 dispositivos aparecendo durante a inicialização. Também há apenas uma unidade aparecendo no Explorer. A outra é minha unidade ID integrada. O gerenciador de dispositivos mostra apenas um CD-ROM SCSI, e se tentarmos clicar nesse ícone no Explorer, ele diz que não há disco na unidade. Mas espere, não colocamos apenas 18 discos na unidade? Bem, para acessá-los, teríamos que operar o trocador. Os outros sistemas que mostrei a você inferiram o que você queria que eles fizessem com base em qual unidade virtual você escolheu, mas houve problemas com essa abordagem. Para lhe dar uma ideia, quando eu ligo meu PC com a torre CSI conectada, ele adiciona 5 minutos extras ao processo de inicialização, pois ele passa e verifica quais discos estão nas bandejas. A mesma coisa acontece se você clicar em atualizar no Windows Explorer. E há ainda mais problemas aos quais voltaremos mais uma vez. Eu prometo, estou chegando nessa parte. Mas a maioria das jukeboxes industriais, incluindo esta, evita todos esses problemas potenciais porque esperam que você seja explícito sobre tudo. O leitor real desta máquina é apenas um velho CD-ROM. Se houver um disco nela, ele o lerá, se não, ele apenas dirá que está vazio porque está. Para carregar um disco, espera-se que você use um software especial para falar com o mecanismo do robô, que eles chamam de trocador, e dizer explicitamente o que você quer que ele faça. Claro, esse software especial se foi há muito tempo. O Windows tinha suporte integrado para isso em algum momento, mas essas unidades são muito antigas para que funcionem e as ferramentas oficiais se perderam no tempo. Ninguém se importou com essas coisas em 30 anos. Então, o único utilitário que parece sobreviver de toda essa indústria é uma coisa de código aberto chamada MT-Keys, que na verdade é destinada a bibliotecas de fitas, o que é um assunto totalmente diferente. E eu tive isso funcionando em um ponto, mas não consigo mais fazê-lo funcionar. Infelizmente isso é discutível porque, como eu disse, esta unidade não funciona de verdade. O conjunto do laser quebrou, então ele não consegue ler nada. E como imaginei que provavelmente ele já estava destruído de qualquer forma, tentei consertá-lo com base no princípio de o que vou fazer? Quebrá-lo? Pior, mas não tem jeito. Usei uma cola bem fraca para fixar a lente de volta na cavidade, mas ainda assim não consigo ler nada. Ele tenta. Ele puxa um disco para dentro do leitor, move a lente, dispara o laser, gira o disco. Mas depois de um segundo ele desiste, espera e repete. Então, muito provavelmente, isso nunca mais lerá um disco. Ponto. Eu tenho uma pequena filmagem de quando eu tinha o software funcionando. E você pode ver que o mecanismo de carregamento funciona, mas é quase tão denso por dentro quanto o 602. Então é difícil ver o que realmente está acontecendo. Ele faz a mesma rotina básica, no entanto. Ele puxa um disco de um slot, coloca-o no leitor, ou tira-o do leitor e coloca-o em um slot. Podemos imaginar que o software do usuário final seria um pequeno utilitário de modo texto que pergunta qual disco você quer. E então o carrega, ou o aplicativo do Windows faz a mesma coisa com alguns botões. E provavelmente não estão dando muita coisa aí. Os conceitos aqui são bem diretos. Eu realmente queria ter demonstrado um dos modelos industriais mais sérios que surgiram depois. Mas o que você pode fazer? É difícil encontrar boas fotos da maioria dessas coisas, mas eu encontrei um antigo anúncio alemão no eBay de um que realmente ilustra meu ponto. Este é o Pioneer DRM 5004X. Agora, se o 602 pegava 6 discos e o 1804 pegava 18, então você pensaria que este pegava 50, mas em vez disso, pegava 500. É como se você tivesse 300 enormes armários de arquivo. Novamente, para fins de perspectiva, isso é cerca de 318 GB, embora eu não tenha certeza de quando este foi lançado, então talvez não tenha sido tão impressionante. Mas de qualquer forma, ele é construído mais como a maioria das jukeboxes de CD. Ele ainda usa magazines, mas em vez de 6 discos eles usam 100. Eu acho que são 50 de cada lado. E há um braço oscilante que se move verticalmente e pega os discos dos slots para colocá-los nos leitores na parte inferior. Isso é muito legal e dá uma ideia muito melhor de como a jukebox empresarial média funcionava. Mas também dá uma ideia de quão desafiador logisticamente isso pode ser. Eu te disse que íamos falar sobre os problemas. É hora de falar sobre os problemas. O propósito de uma máquina como essa certamente seria compartilhar uma biblioteca de discos com uma rede inteira, mas isso significa potencialmente muitos usuários simultâneos. E nessa situação, você não poderia simplesmente expor todos os 500 discos como compartilhamentos de rede e deixar o senhor resolver tudo, porque ele não resolveria. Eu sugeri que você poderia carregar toda a sua biblioteca de fotos Corel de 200 discos em uma dessas coisas e você poderia, com bastante espaço de sobra. Mas na verdade há apenas 2 unidades lá. E daí se seus artistas precisarem de muitas imagens, quando você só tem 1 ou 2 unidades reais, e então 3 usuários pedem discos diferentes. Bem, não há drive suficiente para atender a todas essas solicitações. Alguém tem que perder. Isso é um problema. E se você tem muitos usuários pedindo discos diferentes, haverá muito mais perdedores do que vencedores.
E esse é um problema ainda maior. Se você tivesse muita sorte, isso poderia ter sido tolerável. Se você conhecesse os padrões de uso dos seus dados de alguma forma, talvez pudesse carregar seus discos estrategicamente. Por exemplo, eu acidentalmente fiz um bom exemplo inventado no último vídeo. Eu carreguei todos os meus discos Riven em uma unidade para não ter que trocá-los. Mas muitas pessoas apontaram que se eu tivesse espalhado os discos em 5 unidades separadas, eu poderia ter evitado a troca até mesmo dentro dos trocadores. Todos os 5 poderiam estar disponíveis simultaneamente. Isso não teria sido tão engraçado, eu acho, mas foi definitivamente a solução ideal. Talvez em alguns ambientes esse tipo de estratégia fosse viável, mas duvido que você pudesse realmente prever esse tipo de coisa entre dezenas ou centenas de funcionários e discos. Então isso deixou você em sérios apuros. Os usuários estariam constantemente pedindo a sua jukebox para atender solicitações incompatíveis. No pior dos casos, você se deparou com algo que eu já vi chamado de changer trashing. Isso acontece se vários usuários estão tentando acessar dados, quando o servidor não entende que esses dados estão vindo de uma jukebox. Veja, da perspectiva de um sistema operacional típico, os CDs são apenas armazenamento em massa genérico, o que chamamos de dispositivos de bloco. Isso significa que quando um processo solicita um arquivo, ele solicita como uma série de blocos. Se o usuário solicitar um bloco do disco 1, o servidor solicitará que o drive o obtenha. E se o disco já estiver carregado, ele apenas o lê e o posta de volta. Se o usuário pedir o próximo bloco, ele então o lê também. Mas suponha que, em vez disso, após o bloco 1, o usuário 2 apareça e peça um bloco do disco 2. O servidor agora pedirá para a unidade obtê-lo. Então, a jukebox prossegue para trocar os discos, girar o novo e recuperar os dados. E enquanto tudo isso acontece, o usuário número 1 fica preso esperando seu próximo bloco de dados. Se o servidor não entender como tudo isso funciona nos bastidores, ele pode simplesmente colocar a solicitação do usuário 1 na fila. Então, o usuário 2 termina sua leitura, a unidade troca, recebe um bloco do usuário 1, e o usuário 2 agora está esperando novamente. Então, ele alterna de volta, lê um bloco e assim por diante. Ron Burgundy lerá o que estiver em seu teleprompter. Então, se o servidor apenas solicitar cegamente dados de 2 discos simultaneamente, a jukebox terá que alternar entre eles repetidamente, lendo apenas um pequeno pedaço de dados a cada vez, e essa troca leva de 8 a 10 segundos. Então, ambos os usuários verão uma taxa de transferência essencialmente zero. Para testar isso, conectei a torre de 35 discos e os resultados foram muito piores do que eu esperava. Se eu simplesmente entrar e clicar em uma unidade, o Nakamichi monta o disco normalmente. Isso está copiando na velocidade máxima de 16 vezes. Mas e se eu agora iniciar uma cópia de uma segunda unidade? Sim, isso é ruim. O Nakamichi está se debatendo. O Windows pensa que essas são 2 unidades físicas separadas que podem ser lidas simultaneamente. O trocador se encurralou, contando suas pequenas mentiras sobre como ele funciona por dentro. Agora é inútil recusar os pedidos absurdos do OSDhead. O SSI não tem um verbo para esperar. Essas instruções são estúpidas, então estão condenadas a fazer isso por horas e horas até que o mecanismo falhe. Na verdade, deixe-me ser honesto com você. Eu tenho contado algumas mentiras tanto no primeiro vídeo quanto neste. O Windows odeia essas unidades. Oh, ele odeia tanto. Esta é a técnica Ludovico para sistemas operacionais. Não estou brincando. Eu me senti moralmente sujo fazendo o Windows fazer essas coisas. Ele realmente não entende o que está acontecendo e continua fazendo porcarias, como tentar consultar o conteúdo de todos os 35 discos de uma vez, o que, até onde eu sei, faz a coisa toda travar. As unidades tentarão ler um disco, depois alternar para outro, e então todas as luzes na frente de todas as unidades piscarão. Todas as atividades param. Eu acho que está realmente confundindo a unidade tanto que está reiniciando o barramento SSI, ou talvez até travando o firmware. E enquanto tudo isso está acontecendo, o Explorer está completamente travado. E então, toda vez que uma unidade retorna com um pouco de dados, ela imediatamente tenta consultar algum outro pedaço de minúcia sobre o disco e todo o processo começa novamente. Já vi tela azul do Windows nessa situação. Já vi levar mais de 20 minutos para inicializar, porque tem que passar por uma dúzia desses ciclos e já vi retornar resultados totalmente incorretos. Como quando tentei no NT4 e ele apenas disse que todas as unidades eram ilegíveis. Agora, muito disso se deve a essas unidades específicas e seus pequenos truques de palhaço que elas fazem no sistema operacional. Ele dificilmente pode ser culpado por não entender o caos que está induzindo. Mas mesmo se eles tivessem mecanismos manuais de jukebox, como o Windows saberia que não deveria honrar nenhuma solicitação para trocar de disco? Isso já é ruim o suficiente em um PC. E um servidor de rede? E se 50 usuários entrarem e clicarem em 50 discos na mesma jukebox? E se 2 usuários tentarem acessar partes diferentes de um CD ao mesmo tempo? Ele vai ler um bloco de uma faixa, depois procurar a outra, ler um bloco e repetir para obter apenas alguns kilobytes por segundo? Isso é uma bagunça. Certamente essas não são respostas aceitáveis. Isso tem que ser arbitrado. Bem, aparentemente não foi necessariamente.
A primeira análise que encontrei do Pioneer 1804 descreve esse fenômeno. Diz que dois usuários tentando usar a mesma unidade reduziriam a transferência efetiva para quase nada, já que ele passou todo o tempo procurando. Não há nenhuma solução proposta aqui. Ele apenas diz que não é uma boa ideia e deixa por isso mesmo. Este é um resultado catastrófico. Você pensaria que nada teria sido enviado até que eles resolvessem isso. E obviamente havia soluções. Infelizmente, não consigo encontrar respostas claras sobre como todos eles funcionavam. Ok, eu só tive que parar de filmar porque minha namorada me parou e disse que eu tinha desbloqueado uma memória quando ela estava na escola por volta de 97, 98. Todas as crianças entravam no laboratório de informática e sentavam para olhar algumas coisas no Encarta. E ouviam, ok, todos na fileira 1, montem a rede, compartilhem e iniciem o Encarta. E então, quando chegavam ao artigo que todos deveriam estar olhando, eles diziam para eles pararem. E então a próxima fileira de crianças podia entrar, abrir o mesmo disco e carregar a mesma coisa para que todos não estivessem tocando no mesmo CD ao mesmo tempo. Muito engraçado para mim que eu nem precisei esperar os comentários voltarem neste vídeo para confirmar esta narrativa. Vou misturar isso em algum lugar. Obrigado. Em suma, no entanto, sempre se esperou que as bibliotecas de CD fossem usadas com algum tipo de software de gerenciamento especializado. Um desses programas era o CC Express, feito pelas pessoas que construíram minha torre de CD. A análise mais detalhada que encontrei foi de 97, mas eles estavam fazendo isso em 93. E tenho a impressão de que era basicamente a mesma coisa. Pelo que entendi, isso indexaria todos os discos em sua própria jukebox no software. Então armazenaria em caixa suas listagens de arquivos e as exporia como diretórios virtuais, que você poderia então compartilhar na rede, para que o sistema operacional não tivesse que se preocupar com todos os dados de metadata. Quando um usuário acessava um diretório, nada acontecia até que ele tentasse ler um arquivo, e somente então o software diria à jukebox para carregar o disco apropriado. Isso atenua o problema logo de cara, eliminando o trashing de usuários apenas procurando na biblioteca por um arquivo que eles querem. Outro recurso que estava lá pelo menos em 97 era o cache de disco. O ESCI Express permitiria que você adicionasse um disco rígido que armazenaria cópias de arquivos acessados recentemente. Novamente, isso não resolveria completamente o problema, mas se você tivesse alguns discos que estavam sendo usados intensamente, era provável que eles estivessem no cache e quaisquer solicitações iriam apenas para o disco rígido. Não é uma solução total, mas chega mais perto sem o custo de um conjunto de discos rígidos de tamanho normal. Outra solução poderia ter sido o agendamento, o que aparentemente aconteceu, embora eu não tenha conseguido encontrar nenhuma explicação de como funcionava. Da maneira como imagino, em vez de lidar com as coisas bloco por bloco, o software poderia ter gerenciado o acesso em termos de sessões. Suponha que o usuário 1 comece a ler um arquivo de um disco e em seguida o usuário 2 solicite um do outro. O software poderia garantir que o usuário 1 copie um arquivo inteiro, ou pelo menos alguns megabytes, ou pelo menos 30 segundos, antes de colocar essa transação em espera e deixar o usuário 2 ganhar algum tempo. Isso, novamente, não resolveria o problema completamente, mas ajudaria muito. A revista PC revisou vários pacotes de servidores de CD e descreveu a existência de algoritmos de agendamento. Não explicou como nenhum deles funcionava. Aparentemente, eles lutaram com o problema, mas o SSC Express obteve as notas mais altas para rendimento, então eu realmente gostaria de poder encontrar uma cópia. Eu encontrei documentação para um pacote de servidor de CD baseado em Linux, que eu poderia encontrar. Ele supostamente oferecia gerenciamento de cotas para resolver esse problema, mas também não consegui encontrar nenhuma explicação de como isso funcionava. Então, tudo isso está envolto na névoa do tempo. Não parece haver grandes respostas, pelo menos para mim, mas acho que temos o esboço geral. Por mais legais que esses sistemas fossem na teoria, eles tinham alguns problemas intrínsecos. Eu realmente não sei o que você poderia colocar com segurança em um trocador de 500 discos que não fosse espancado até a morte por um grande grupo de usuários. O melhor caso de uso que eu poderia pensar seria armazenamento a frio. Dados de arquivo que você sabe que serão acessados tão raramente que provavelmente não há duas pessoas que os acessem ao mesmo tempo, mas você os quer prontamente disponíveis quando necessário. Registros comerciais, por exemplo, impostos atrasados, faturas antigas, contratos, coisas assim que você pode ser legalmente obrigado a manter em arquivo por anos. E talvez você nunca use nada disso, mas você os quer lá imediatamente se precisar. E isso nos leva a outro fator no mundo dos negócios. Gravadores de CD-ROM. Eles existiam em 93 empresas que podiam pagar por eles, e eles definitivamente desempenharam um papel aqui. Fazer backup de dados é uma tremenda dor. Era então, ainda é agora. Há um subreddit inteiro dedicado a pessoas tentando descobrir como armazenar muitos dados sem esforço constante para mantê-los vivos. E o consenso geral é que você não pode. Não tente. Tudo apodrece, tudo se degrada. Grave CDs, fitas, desligados, discos rígidos, SDs. Todos eles morrem. Mesmo se estiverem em lugar fresco e escuro. Sua melhor aposta é comprar discos giratórios enormes, colocá-los em matrizes RAID, monitorá-los e estar pronto para substituí-los quando eles pararem de funcionar. E ninguém encontrou uma solução verdadeiramente superior. Não mencione fita. Não estamos tendo essa discussão. As opções eram ainda mais limitadas em 93 do que são agora. Mas os CDRs estavam disponíveis, e ouvi dizer, embora não possa confirmar, que os fabricantes da época afirmavam que eles poderiam durar centenas de anos. E mesmo que você não acreditasse na história da longevidade, arquivar em CDR ainda tinha muito a seu favor. 650 megas podem ser todos os dados que sua empresa poderia produzir em um ano. Um gravador custava cerca de $4.000. Isso é uma ninharia para qualquer corporação. E a ITD produz um disco que era imune a campos magnéticos e colisões de cabeça.
A possibilidade da camada de dados cair ou ser comida por mofo era distante o suficiente, se é que era conhecida, para que a matemática fizesse sentido. Se você estivesse tão preocupado com isso, poderia gastar outros US$ 10 e gravar um segundo disco. Mas é claro que isso significaria que a cada ano ou a cada mês você teria outro disco ou dois para adicionar à pilha e eles iam se acumular com o tempo. Isso também era verdade para fitas de backup, mas você normalmente as enviava para serem armazenadas em alguma caverna ou algo assim. E quem se importa se você tem 20 ou 200, se você tem que ir buscar um mensageiro para recuperá-los de qualquer maneira? Uma jukebox de CD de 500 discos, por outro lado, poderia armazenar 40 anos de backups mensais em um espaço bem pequeno, enquanto ainda permitia que você acessasse qualquer pessoa em um piscar de olhos. Isso era incomparável em alguns aspectos, e acho que é para isso que muitas dessas coisas eram usadas. Mas mesmo para esse propósito, havia outras soluções que já usavam formatos dos quais os consumidores nunca ouviram falar. Por um lado, havia uma galáxia inteira de tecnologias chamadas WORM, ou Write Once, Read Many. Esses não eram necessariamente CDs. Quer dizer, talvez alguns fossem, não tenho muita certeza. Eu acho que todas as tecnologias eram proprietárias e havia cerca de 15 formatos concorrentes diferentes, e eu realmente não vi documentação sobre como qualquer uma delas funcionava. Mas então, além de tudo isso, havia o magneto óptico. O formato MOL estava muito à frente de seu tempo. Ele armazenava várias centenas de megas em um disco, muito semelhante a um CD em fator de forma, mas com tecnologia muito diferente, então mais próximo da maneira como os minidiscos funcionavam. Ele também era muito antigo. Chegou ao mercado por volta de 1986. Eles nunca deixaram de ser realmente caros para os consumidores, mas as empresas os usaram por anos. A estação de trabalho Next original, por exemplo, foi enviada com 1988. Os primeiros eram apenas outro tipo de tecnologia WORM, mas no início dos anos 90, antes mesmo do CD RW existir, os discos Moray graváveis estavam disponíveis em tamanhos de até 6.650 megas. E em 1994, várias empresas, incluindo Conor e HP, estavam vendendo jukeboxes, que funcionavam exatamente como a variedade de CD. Mas com a vantagem de que os discos não eram apenas graváveis, os regraváveis, mas regraváveis, WSE por acesso aleatório, assim como CD-Ws. Depois de gravar em um disco MOL, você tem que apagá-lo antes de poder gravar novos dados. Mas os discos têm setores rígidos que permitem que uma unidade apague apenas um pedaço de dados por vez e reescreva apenas esse bloco. Então, efetivamente, eles poderiam ser tratados como disquetes grandes e lentos, muito semelhantes ao formato DVD-ROM que surgiu uma década depois. Agora isso é enorme. Como empresa, você prefere fazer backups diários incrementais em vez de esperar uma semana ou um mês antes de poder executar um novo disco para evitar desperdiçar mídia em branco, em uma época em que os CDs em branco ainda custam muito dinheiro. Então, por esse e outros motivos, pelo que entendi, as jukeboxes mantiveram uma aceitação significativa. E de fato, uma década depois, descobri que havia um meio do qual provavelmente nenhum de nós já tinha ouvido falar, que foi basicamente criado para substituí-lo e pode ter tido sucesso. Não que alguém soubesse, a menos que você trabalhasse para uma grande empresa de seguro-saúde ou algo assim. Esse formato era chamado de UDO. Ele é baseado na mesma tecnologia do Blu-ray, embora tenha sido lançado 1 ou 2 anos antes de chegar ao mercado. Ele podia armazenar um pouco mais de dados, cerca de 30 GB por disco, e era vendido em cartuchos idênticos aos da magneto óptica. Eu acho que era para que você pudesse atualizar sua biblioteca no local de e-mail, para UDO apenas trocando os leitores e os discos em vez de jogar fora uma enorme peça de mobiliário de data center. Se isso realmente aconteceu, dados os custos decrescentes dos discos rígidos e da fita Ethical, não posso lhe dizer com certeza. Mas os drives e a mídia, você pode comprá-los no eBay por preços bem razoáveis. Então vou em frente, e acho que isso teve alguma aceitação. Então, para resumir, bibliotecas ópticas começaram com alguns casos de uso muito especiais, e então eles começaram a cair como moscas nos anos seguintes. Mas algumas dessas funções permaneceram por pelo menos até meados dos 2000, só que não em lugares onde a maioria de nós as teria visto. No final de todo esse processo, no entanto, algo interessante aconteceu. As bibliotecas ópticas realmente se tornaram disponíveis para os consumidores. Quer dizer, ok, a essa altura várias pessoas já disseram: ei, espera aí, eu tinha um trocador de CDs de 100 discos nos anos 90. Eles sempre existiram. E sim, isso é literalmente uma jukebox de CD. Mas, até onde eu sei, nenhuma dessas coisas suportava discos de dados. Você não podia conectá-los ao seu PC. Se você souber o contrário, entre em contato. Eu adoraria ver uma máquina que pudesse fazer isso. Mas, até onde eu sei, todas essas mudanças só podiam reproduzir áudio. Da mesma forma, as versões em DVD e Blu-ray que saíram nos anos 2000 só podiam reproduzir filmes. E provavelmente ninguém se importou com isso, porque, mais uma vez, os consumidores nunca tiveram muita necessidade de grandes coleções de discos de dados. E então, quando o DVD, o próximo grande formato óptico, foi lançado em 1996, a maioria das pessoas não ficou animada com ele como um formato de dados, embora fosse como voltar no tempo para o início dos anos 90. Mais uma vez, os DVDs armazenavam de 7 a 14 vezes mais dados do que os CDs, e mais uma vez, eles armazenavam algumas vezes mais dados do que o disco rígido médio do consumidor. Mas a pessoa média, e até mesmo as pessoas mais excepcionais, ainda não estavam fazendo nada que produzisse mais do que alguns megas de saída. E além disso, os DVDs nem substituíram CDs para distribuição de software. A maioria dos programas ainda vinha em CD-ROM, até que as unidades ópticas desapareceram completamente dos computadores.
Então o DVD como um formato de dados era ainda menos relevante do que o CD-ROM. As pessoas ainda não precisavam acumular centenas de discos para acesso imediato. Mas você sabe o que veio em DVD que as pessoas queriam fazer com filmes? As pessoas construíram coleções enormes de DVDs imediatamente. Como se o formato tivesse iniciado uma era de consumo de mídia, que eu sinto que fez o VHS empalidecer em comparação. As pessoas podem ter tido algumas grandes coleções de fitas nos anos 90, mas parece que em 2001 você poderia tirar uma pedra e atingir o quarto de alguém, enchendo a biblioteca de DVD. Havia tantas pessoas assistindo a filmes todos os dias, apenas assistindo a eles por horas. Você pode imaginar que alguns deles desejavam poder carregar todos os filmes, cada um deles de uma vez. E você poderia fazer isso com o PowerFile C200, mas provavelmente não iria querer porque é uma grande merda. Quero dizer, para deixar claro, pode não ser possível construir algo assim que não seja uma grande porcaria. Mas eu gastei horas para fazer isso funcionar, e agora acho que é uma espécie de nexo de tormento, um dispositivo que existe para trazer apenas dor. Mas estou me precipitando. O arquivo de energia é outra jukebox óptica, e muito mais nova. Foi feito no ano 2000 e custou um pouco menos de 2.000. É uma caixa de metal enorme e totalmente simples. Quer dizer, mesmo comparado à maioria dos componentes do centro AV, essa coisa é básica. A parte traseira tem algumas portas Firewire, que estavam mais na moda nessa época do que SS. Então, há um plug de energia. É isso. A parte superior conta a história de uma máquina que foi tratada muito mal em seus anos de crepúsculo. Mas também mostra o logotipo Firewire estampado no metal. O que é uma decisão de marca bem estranha, se você me perguntar. Mas esse tipo de máquina não precisa parecer chamativa porque seu valor é até tudo sobre o que ela pode fazer. Ela não tem mas 2 leitores de DVD dentro e uma capacidade de 200 discos. Então sim, muitas pessoas poderiam colocar toda a sua coleção de filmes em uma dessas, mais todas as 10 temporadas dos Simpsons e ainda ter espaço de sobra. Fiquei triste ao saber que, na verdade, havia mais de 3.000 filmes em DVD no ano 2000, porque isso significa que não posso fazer piada sobre carregar todos os DVDs existentes nessa coisa. Mas você poderia fazer algumas incursões. Eles podem conectar em cadeia até pelo menos 3 unidades. São 600 discos ou cerca de 900 horas de entretenimento. E não vejo por que você não poderia conectar outra cadeia de 3 máquinas na sua segunda porta Firewire máxima para obter 1.200 discos, ou cerca de 1.800 horas de vídeo. Nesse ponto, seu sucesso de bilheteria local provavelmente estaria apostando caras do lado de fora em vans brancas para ficar de olho em você. Este é um volume incrível de mídia à primeira vista, mas a capacidade teórica de dados aqui é realmente absurda, se você fizer as contas. E permaneceu assim por muito mais tempo do que você poderia esperar. Um DVD armazena pelo menos 4,7 GB. Portanto, a capacidade mínima de apenas uma dessas bibliotecas é próxima de 1 terabyte, numa época em que os discos rígidos armazenavam menos de 30 GB, em média. A maioria de nós nem sequer tinha discos rígidos de terabytes uma década depois, então. Mas isso é bem notável. Mas estamos de volta aos primeiros dias do CD-ROM novamente. Se você estava interessado em DVD por sua capacidade de dados, isso pouco importa porque esta máquina é apenas para consumo. A menos que você tenha o PowerFile R200, que veio com um par de gravadores de DVD. Isso quase parece absurdo. Quer dizer, existem sistemas de gravação de discos em massa por aí, é claro, mas normalmente você quer que os discos sejam colocados em uma pequena pilha quando estiverem prontos. Então você pode colocá-los em envelopes, não apenas ficar dentro do gravador até ejetá-los manualmente, que é o que você teria que fazer com isso. Mas imagine se você fosse um fotógrafo. Por exemplo, toda vez que você fizer uma sessão de fotos, você pode colocar um disco novo na máquina, gravar suas fotos nele e simplesmente deixá-lo lá. E agora eles estão todos arquivados com segurança, mas estão disponíveis a qualquer momento. E você pode pegar um e levar com você se necessário. Você tem uma representação física do seu portfólio digital bem ao lado da sua mesa. Mesmo acordo, se você é um cinegrafista, você pode rodar DVDs de cada produto finalizado. Essa é uma ideia bem legal. Curiosamente, o manual não diz nada sobre gravar CDs ou DVDs comuns. Ele menciona apenas o formato DVD-RAM. Isso é estranho. E eu não sei se é realmente uma limitação, mas você sabe, vamos seguir em frente porque é ainda mais legal. Os discos DVD-RAM funcionavam basicamente como pendrives lentos. Um disco RAM de 5,2 GB custava cerca de $1,40 no ano 2000. Então, se esse fosse o modelo R, o que eu teria aqui seriam 1.040 GB de armazenamento de acesso aleatório removível por cerca de 8.000. O que parece muito, mas giga por giga, e sem contar o custo do arquivo de energia em si, ainda era mais barato do que a maioria dos discos rígidos. Além disso, você não precisava encher tudo de uma vez quando comprou. Você podia começar com apenas um disco e comprar novos conforme os enchia. E a qualquer momento você podia retirar qualquer pedaço de 5 GB de dados e levá-lo com você. Em outras palavras, estas leis são para jogadores domésticos da biblioteca óptica Enterprise Magneto, o que é bem louco para um produto de consumo.
Seja você um cinéfilo patológico ou um acumulador de dados, essa coisa era bem legal. O problema é que há muitas partes dela que são péssimas. Por exemplo, a IO local é estranha pra caramba. Como todas as outras jukeboxes, ela foi feita para ser operada via software. Mas há uma tela e alguns botões na frente, e você infelizmente precisa interagir com eles de vez em quando. Os botões são realmente desagradáveis de pressionar, e a tela é incrivelmente difícil de ver porque ela é montada dentro do gabinete. Você tem que olhar para ela através do acrílico roxo atômico por algum motivo. Por quê? Por que fazer isso? A frente também é arredondada, então, como você pode ver, é virtualmente impossível evitar o brilho. Quando eu estava dando um close nisso, tive que colar fita adesiva na mesa, só para filmar claramente. Também há um certo constrangimento na forma como ele lida com a mídia. E, para explicar isso, provavelmente deveríamos dar uma olhada no interior. Infelizmente, o fabricante não colocou essa coisa em uma caixa de acrílico transparente. Acho que eles erraram uma aposta aí porque, na verdade, parece bem incrível. A cobertura de metal sai com 8 parafusos, então tem uma capa de plástico dentro que só ajuda a manter os discos no lugar, eu acho. E aí temos a máquina. Este carrossel segura todos os discos. Claro, essa é realmente a única maneira prática de construir um desses. As duas unidades ficam no meio, voltadas para direções opostas. E quando você escolhe um disco, ele gira o carrossel e um braço robótico o empurra para dentro do drive, onde ele fica vermelho como de costume. Primeiro, no entanto, você naturalmente precisa colocar os discos na máquina. Isso também é estranho. Esta é uma máquina do tipo slot de correio, então você tem que carregar os discos um de cada vez. Você aperta o botão de carregar e espera a porta abrir. Você pressiona o disco suavemente no slot e espera o braço robótico dentro dele puxá-lo para dentro. Você não pode simplesmente colocar o disco inteiro ali e não pode soltá-lo. Você tem que esperar com a mão no disco até que ele o retire de você. E para encher esta máquina, você, é claro, tem que fazer isso 200 vezes. Insira, espere, e assim por diante. E cada vez leva de 8 a 10 segundos. Felizmente, isso só seria realmente uma frustração quando você estivesse configurando inicialmente. Mas ainda assim, teria sido muito melhor se você pudesse simplesmente abrir a parte superior e colocar os discos nos slots. Além de carregar e descarregar, todo o resto é feito no seu PC. Ou deixe-me ser realista aqui, seu Mac. Olhe para essa coisa. É obviamente feito para hardware da Apple. E esse é meu conselho de qualquer maneira, já que o software do Mac realmente funciona. O aplicativo original para PC era supostamente horrível e se perdeu no tempo, provavelmente para o benefício de todos. O Media Finder X permite que você veja o status de todos os trocadores e unidades conectados e o inventário de discos em cada um. Você pode selecionar um disco e clicar em montar, e a máquina colocará em uma unidade. Depois de carregado, o ícone aparece na área de trabalho e você pode usá-lo normalmente. Então, se eu quiser assistir a Animaniacs, eu apenas clico no nome, o carrossel entra em ação e, alguns segundos depois, lá está ele na minha área de trabalho e eu posso iniciá-lo diretamente no iDVD. Sinceramente, sem ironia, esse seria o sonho de qualquer cinéfilo em 2000. Você simplesmente pede um filme e ele vem direto para você. Mas obviamente com 200 discos, você não quer todos eles na área de trabalho. Felizmente, ele exibe apenas os discos que estão realmente nas unidades. O restante do seu inventário aparece no aplicativo gerenciador e como diretórios virtuais dentro de uma pasta na sua área de trabalho. Aqui podemos ver todos os discos e seus títulos. O software armazena em caixa os metadados em todos os discos da máquina. De fato, se forem discos de dados, que obviamente oferecem suporte, você pode vasculhar e olhar o conteúdo deles sem fazer a máquina fazer qualquer trabalho. Os nomes e tamanhos dos arquivos são armazenados em cache, então ele só muda de disco quando você tenta ler um arquivo. Claro, tudo isso requer que a Jukebox saiba quais discos estão onde. O míssil sabe onde está o tempo todo. Ele sabe disso porque sabe onde ele não está. A máquina mantém o controle do que está em cada um dos slots internos. E se você carregar vários discos de uma vez, assim que a Jukebox tiver uma chance, ela começará a carregar cada um desses discos em qualquer unidade que não esteja em uso para que possa escanear o rótulo e seu conteúdo. É muito inteligente quando funciona. Quando eu estava filmando B-roll para este vídeo, passei cerca de 2 horas brigando com o software, porque ele carregava, descarregava e montava discos, mas não os indexava. Não tem ideia do porquê? É um processo automático. Troquei de máquina e começou a funcionar. Executar o mesmo software e sistema operacional em ambas as máquinas não faz sentido. Então, quando comecei a carregá-lo, tive mais problemas. O processo de carregamento em massa funcionou normalmente para cerca de 40 discos. E então ele começou a lutar comigo. Ele carregava um disco e imediatamente começava a tentar iniciar o processo de indexação. Então, eu apertava o botão de parada algumas vezes antes que ele me ouvisse. E então, ele me deixava carregar apenas um disco. E então, iniciava o processo de indexação novamente. Ruim. Pare. Cachorro mal, pare de identificar. Pare com isso. Além disso, quando ele terminou a indexação, a maioria dos discos não apareceu na pasta do trocador até que eu reiniciasse a máquina, o que é simplesmente bizarro. Como isso acontece? Eu também tive problemas diretos de firmware. No começo eu estava testando isso no Windows, e a coisa simplesmente não funcionava. Quer dizer, estava funcionando, mas eu emitia alguns comandos simples, e então ficava confuso.
Ele começava a pensar que não havia discos nas unidades, mesmo quando havia. Em pouco tempo, a coisa toda estava inutilizável. Eu pensei que isso era só porque o software era uma droga. Então, eu mudei para o Mac, e ele parecia muito mais legal e profissional. E então, 5 minutos depois, eu o travei novamente, apenas tentando carregar e descarregar discos um pouco mais rápido do que o esperado. Então, o firmware parece muito frágil. E diferente de uma impressora LaserJet, quando essa coisa faz de tudo para desobstruir, descobre-se que não há sensores nos slots de disco para ver se eles realmente contêm discos. Eu certamente não esperava que eles estivessem em todos os slots, mas parece que esta máquina não tem nenhum. Ele apenas lembra que você colocou um disco quando o slot 10 estava aberto e então assume que ele está no slot 10 para sempre. Se estiver errado, não há uma maneira fácil de substituí-lo. E não consegui encontrar uma opção para apenas escanear todos os slots e descobrir quais estão vazios. Várias vezes entrei em um estado em que ele não entendia quais slots estavam realmente ocupados, e consertar isso foi horrível. Eu tive que descobrir como colocá-lo no modo de serviço. Acontece que você tem que digitar o código Konami, basicamente direita, esquerda, direita no teclado. Então você pode dizer para forçar a ejeção das unidades e então despejar o trocador, o que faz com que ele ejete todos os discos. Isso demora uma eternidade porque ele quer girar para cada slot e então executar toda a sequência de ejeção 4 vezes. Porque 4 funcionariam quando 1 não é uma incógnita. Mesmo depois disso, ele ainda estava bem confuso. Tive que restaurá-lo para as configurações de fábrica. Depois passei 1 hora removendo todos os discos manualmente, restaurá-lo para as configurações de fábrica novamente e recarregar os discos um por vez para colocá-lo em um estado utilizável novamente. Durante todo esse processo, eu tive que abrir a máquina. E enquanto eu cutucava as entranhas, eu tive essa forte sensação de que a coisa não era muito bem construída. Parece quase um amador que fez parecer que deveria ser um grande projeto de hardware de código aberto, impresso em 3D. Tudo parece muito simples e rudimentar, como se eles tivessem feito isso com componentes prontos para uso. Eles não fizeram, no entanto. São todas peças personalizadas, são apenas baratas e ruins. Portanto, não é surpresa que o firmware também não tenha recebido tanta atenção quanto merecia. Para ser justo, talvez essa coisa esteja cansada, talvez não funcione tão bem quanto quando era nova. Mas eu realmente não acredito nisso, porque esse é apenas o destino dos mecanismos de robótica de consumo. Pense em impressoras, por exemplo. Elas têm tido problemas perenes com seu estado interno, ficando fora de sincronia com a realidade. Isso depois de décadas de refinamento. Qualquer coisa sem tanto esforço por trás está fadada a incorrer em erros de sequenciamento. E esta máquina em particular simplesmente não tem sensores suficientes e não questiona suas suposições o suficiente para evitar isso. Quando está funcionando, é muito legal. Quando está identificando novos discos, por exemplo, ela realmente começa. Está gerando o toca-discos para frente e para trás, carregando e descarregando DVDs, e os nomes estão aparecendo no software, enquanto ele preenche lentamente tudo. Parece super legal. Não tenho certeza para quem a empresa comercializou essa coisa. Na verdade, não acho que muitas pessoas queriam um reprodutor de DVD de 200 discos para usar em casa, conectado apenas ao computador. Mas se as vendas ao consumidor estivessem no radar deles, realmente acho que deveriam ter vendido uma versão de caixa transparente. É deliciosamente distrativo vê-lo fazendo suas coisas quando está se comportando. Funciona exatamente como você esperava, com muito poucas limitações. Não consegui testar isso completamente, pois como descobri, o iDVD é um aplicativo incrivelmente limitado. Não consegui nem encontrar uma maneira de escolher de qual unidade reproduzir, mas tenho certeza de que se você tivesse um software de reprodutor melhor e fosse Todd de Eichwood, poderia realmente assistir a 2 filmes ao mesmo tempo. Mas é só quando está funcionando. Não consegui encontrar muita conversa contemporânea sobre essas coisas, mas imagino que qualquer um que tivesse gastasse menos tempo assistindo a filmes do que xingando a máquina. Então, voltando ao nosso tópico anterior, fiquei chateado por não ter conseguido uma dessas jukeboxes de CD-ROM empresariais com centenas de discos e o grande braço robótico. Mas tenho que me perguntar se não acabamos de ver uma prévia de como eram essas máquinas. Um exagero? Talvez, mas imagino que haja alguma verdade nisso. Como eram voltadas para empresas, tenho certeza de que foram construídas mais, certo? Mais sensores, melhor firmware. Mas meu instinto ainda diz que se você fosse responsável por alimentar e cuidar de uma frota de trocadores de disco, não importa quanto custassem, eles provavelmente passariam mais tempo fora de serviço do que em serviço. É difícil fazer algo assim que funcione sem se confundir. E se você fosse um usuário desses sistemas, mesmo quando funcionavam, tenho que imaginar que você passava muito do seu tempo apenas esperando. Esperando que ele trocasse de disco, esperando que seu intervalo de tempo aparecesse ao competir com outros 40 usuários, e esperando que seus dados fossem copiados de um CD-ROM que era, afinal, provavelmente muito mais lento do que o disco rígido com o qual você estava acostumado. Então, como eu disse no começo deste vídeo, eu realmente não sei do que estou falando aqui. Havia tão pouca informação disponível que a maior parte disso é apenas especulação ou leitura nas entrelinhas. Mas tenho a impressão de que essas coisas nunca foram muito divertidas de usar. Achei-os intrigantes o suficiente para gastar uma fortuna para enviá-los para cá, mas acho que não terei problemas em me livrar deles. E também, não ficarei de luto por essa indústria. Em vez disso, vou apenas contar minhas bênçãos por termos chegado onde estamos. Um lugar onde um dispositivo que cabe no bolso de uma camisa pode armazenar mais do que o dobro de dados de toda essa biblioteca de 200 discos por uma fração do custo e com muito menos espera. Mas se você discorda, se você se lembra dessas coisas sendo boas, então deixe um comentário. Agradecerei suas lembranças e correções, mas de resto, é tudo o que tenho.
Finalmente posso tirar essas coisas do meu estúdio. Eles estão aqui há 1 ano e não pagaram um centavo de aluguel. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se. Então eu sei que você gosta desse tipo de coisa. E lembre-se de ativar as notificações se quiser descobrir quando eu enviar coisas novas, como acompanhamentos de vídeos que eu disse que entregaria há 1 ano. Mas se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo aqui. É assim que eu consigo dinheiro para comprar coisas idiotas como essa repetidamente, até conseguir uma que funcione, apenas para descobrir que é super chato. De qualquer forma, é também como eu pago meu aluguel e compro mantimentos, então sabe, talvez isso te deixe mais animado. De qualquer forma, eu não conseguiria fazer nada do que estou fazendo sem a ajuda dessas pessoas. Sou muito grato a todos que estão me apoiando. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistir.